O vídeo de hoje, terceira parte da CGADB 1937, traz 5 discussões. Realização de ceia em pontos de pregação. É lícito pregar o evangelho pelo rádio. Evangelização indígena, cruz nas fachadas dos templos e evangelização por meio da literatura. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. A sexta CGADB ocorreu em São Paulo, capital, entre os dias 3 e 17 de outubro de 1937. Paulo Leivas Macalão era o presidente da mesa, Cícero Canuto de Lima, seu vice-presidente, Silvio Brito, primeiro secretário, e Francisco Coelho, segundo secretário. Convenção Geral em São Paulo, ata da 4ª e 5ª reuniões convencionais, às 2h30 da tarde do dia 12 de outubro de 1937, achando-se presentes os delegados convencionais, depois de termos cantado ao Senhor, bem como depois de vários irmãos orarem, foi iniciada a 4ª reunião convencional. Foi apresentado o seguinte assunto proposto pelo irmão John Sorry. É bíblico realizar-se a ceia do Senhor nos pontos de pregação, quando esses pontos de pregação se acham na mesma cidade em que a igreja? Este assunto, que foi bem explicado e ventilado, teve como resolução o seguinte: que se deve deixar tais casos e semelhantes aos ministérios locais, juntamente com a igreja, pois a Bíblia não nos aponta se é bíblico ou não, mas que as congregações que estiverem perto das igrejas devem tomar a ceia do Senhor nesta, isto é, juntamente com a igreja local, pois em Atos 2 e 1 Coríntios 11 vemos isto. Mas se no caso contrário a congregação é muito distante, então esta questão deve ser resolvida pelo ministério da igreja juntamente com esta. Sendo resolvido e aprovado pela convenção em unanimidade, passamos a considerar sobre a pergunta do irmão Albert Widmer. É lícito pregarmos o evangelho pelo rádio? E podem as Assembleias de Deus participar numa sociedade evangélica de transmissão pelo rádio? Alberto, que foi o assunto, vários irmãos falaram mostrando como o rádio tem servido já em diversas partes como bênção para transmitir as verdades de Deus, não obstante vermos também os perigos que o mesmo pode trazer no caso dos crentes se apegarem ao rádio, não querendo mais ir nas igrejas e mesmo adquirindo rádios contaminando-se com as músicas mundanas e outras palestras prejudiciais que o mesmo pode trazer. O Senhor nos ajudou neste ponto que, no finalizar, todos estavam de comum acordo de que os convites de cantar, tocar e pregar pelo rádio devemos sempre aceitar e aproveitar tais oportunidades quando trazidas por Deus. Mas quanto à questão de ter rádio, no momento atual, achou a convenção que não devemos ter e nem nos associarmos a tais sociedades, pois, como pentecostais que somos, devemos estar separados de tudo o que possa tolher a nossa liberdade que temos em Cristo, mas que quanto a ter o microfone para irradiar as pregações, podíamos. Findado o assunto, um irmão falou: eu creio que se os crentes estiverem cheios do Espírito Santo, já temos o nosso rádio.
E assim, todos unidos, deram por findo o assunto. Foi depois estudada a pergunta do irmão Gustavo Bergstrom. É lícito que as Assembleias de Deus coloquem uma cruz nas fachadas de seus templos? Este assunto foi bem ventilado e explicado por vários irmãos que exemplificaram os perigos de tais coisas, pois depois da cruz podem vir as imagens, pois infelizmente o nosso país tem muita crendices e idolatria pela cruz. Visto isso, a convenção, por unanimidade, resolveu que não podemos ter cruzes em nossos templos e nem outro qualquer emblema, mas sim, quando muito, uma Bíblia. Com cânticos e oração, foi dada por finda essa reunião convencional. Ata da sexta reunião convencional. Prosseguimos nos assuntos convencionais no dia 13 de outubro de 1937, estando presentes os delegados convencionais às 3 horas da tarde, depois de termos passado meia hora perante o Senhor em oração, cantamos um hino, tendo o presidente declarado que estava aberta a sessão convencional a fim de prosseguirmos nos assuntos. O irmão Nils Castberg tomou a palavra, falando então que devíamos considerar algo sobre o trabalho entre os índios. Vários irmãos falaram sobre isso, tendo sido lembrada a convenção de que os nossos irmãos em Belém do Pará já têm feito alguma coisa em prol dessa causa nobre, pois criaram ali uma caixa para a manutenção do mesmo trabalho. Ficou dito que devemos incentivar as igrejas neste sentido, escrevendo de vez em quando no jornal sobre esse trabalho, que é um trabalho penoso e de abnegação, que também tirássemos ofertas para esse fim, enviando a caixa em Belém do Pará e orando ao mesmo tempo para que Deus levante obreiros para tal obra tão importante e gloriosa. Assim, todos alegres e desejosos de que essa obra continuasse, deram por fim do tal assunto. A seguir, o nosso irmão Nils Castberg pediu que o secretário lesse o movimento e a relação das contas da Caixa da Redação do Mensageiro da Paz, o que foi feito e aprovado pela convenção, por estar tudo exatamente de acordo, tendo a convenção agradecido e orado a Deus pelos irmãos que têm servido na redação durante todo este ano que passou. Outro sim, o irmão Castberg, que é o redator atual do nosso órgão, solicitou à convenção que, de acordo com o que tem sido estipulado nas convenções gerais, fosse escolhido o novo corpo que deverá redigir e dirigir o Mensageiro da Paz, o que ficou de ser resolvido no dia seguinte por termos outras coisas a tratar. Seguindo, consideramos a pergunta do irmão Aldor Peterson. Podemos nos esforçar mais ainda a fim de espalharmos o Evangelho por meio da literatura? O nosso irmão tomou a palavra e, num exemplo brilhante e digno de imitação, mostrou como se tem esforçado na Bahia neste sentido, criando grupos de irmãos que saem às ruas a vender nosso periódico, bem como livros, bíblias e etc. E o nosso irmão Castberg fez ver à convenção já estar iniciado o trabalho da nova edição da Harpa Cristã com Música, sendo que nossos irmãos que trabalham com a mesma carecem muito das nossas orações para que Deus os ajude em tão árduo trabalho. Fez também ver à convenção já ter dado sinal de 7.000 réis para início de tal obra. Outro sim, nosso irmão Castberg fez ver à convenção a necessidade desta conceder-lhe o poder de, no caso necessário, eles tirarem alguns hinos que acharem convenientes por qualquer motivo, como seja de métrica, doutrina, etc. Pois, uma vez a convenção dando-lhe tais poderes, nossos irmãos poderão trabalhar mais livremente nesse serviço, sem melindrar a quem quer que seja. Com
A convenção aprovou a sugestão do irmão Aldor, estabelecendo que, na realidade, muito mais devemos fazer em prol da nossa literatura. Tendo chegado a hora regulamentar, ficou em aprovação o pedido do irmão Castberg para, no caso necessário, em nome da convenção, poderem os irmãos que trabalham no serviço de redação da nova harpa com música tirar hinos que julgarem necessários. A seguir, ouvimos uma gloriosa palavra pelo nosso irmão Carter sobre Êxodo 25 e 31. Finalmente, sentindo a presença de Deus em nossos corações, demos por encerrada a 6ª reunião convencional após uma oração de louvor a Deus. Silvio Brito, secretário. Assista também CGADB 1937, parte 1, Criação ou não de hospitais evangélicos, CGADB 1937, parte 2, Quando o obreiro confessa que não pode ser consagrado, o que fazer? Próximo episódio, 4º vídeo da CGADB 1937, ata da 7ª, 8ª e 9ª reunião convencional com as seguintes discussões: redação da nova harpa cristã com música, inclusão de comentários para crianças na revista da escola dominical e muitas outras discussões. Não perca!